Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado professor Auriel do PT. É um prazer, uma satisfação recebê-lo no nosso estúdio da TV Assembleia e no Por Dentro da Política. Muito bem-vindo, deputado. Então, obrigado a você, Jorge, pelo convite, aos telespectadores, o qual a gente tem um respeito muito grande e um carinho especial por todos. Deputado, nós vamos falar de educação pública e de qualidade. O senhor é deputado, mas é também professor, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o reconhecimento, a visão que se tem da categoria, que, por sinal, aqui em São Paulo, professores do ensino oficial fazem mais uma greve. Eu queria que falasse do movimento e da situação dos professores, a seu ver, deputado. O movimento é um movimento justo, é um movimento que vem a calhar pela questão da falta de política na questão educacional do nosso estado, né? O estado mais rico da federação, e a gente vê que não existe uma política voltada à questão da educação no nosso estado. A gente vê baixos salários dos professores. Estou aqui com o olerite aqui de um amigo professor, que me autorizou a divulgar o olerite dele. Um professor, né, com 24 horas semanais ganha no salário base R$ 724 e o salário bruto no geral, com toda a política de gratificação, que é a política equivocada, R$ 1.700. Então não dá para você pensar em educação e melhoria da qualidade de ensino com a educação, ou seja, os professores sendo mal pagos, né, de uma maneira assim, menos que um profissional de um pedreiro. Não que a gente queira desconsiderar a profissão de pedreiro, né, mas os pedreiros hoje ganham 3, 4 mil reais. Então a gente vê que hoje não tem uma política voltada à melhoria do ensino. Isso, de alguma maneira, causa transtorno não só para a categoria, mas para a educação de maneira geral. Ou seja, quem paga a conta é o contribuinte, que paga imposto, mas essa criança, esse jovem, esse estudante que está aí diante desse impasse. Como que um educador, né, que lutou, tem vários anos com plano de carreira que não existe no estado de São Paulo, esse educador, ele tem vamos dizer, como que ele vai educar os nossos filhos, sendo que ele tem que muitas vezes fazer bico ou dar aula em várias escolas para poder criar um mecanismo de você ganhar 4, 5 mil reais no nosso estado. Então fica muito difícil. E dificilmente ele atingirá 4 mil reais. Então a gente vê a dificuldade, vê o transtorno, a humilhação que os colegas professores têm passado com a questão agora dessa quarentena. Sim. A duzentena. Aliás, vamos explicar para o nosso telespectador o que vem a ser essa quarentena e a duzentena que existem aqui no estado de São Paulo. Parece que os professores que dão aula no estado e não têm vínculo, não são concursados, precisam se afastar para depois retornar à grade de aulas, deputado, é isso? Então, o professor, ele faz um contrato de 1 ano e renovável por mais 1 ano. Sim. E depois, vencido esse contrato, ele tem que ficar, durante esse período de 1 ano para o 2º ano, ele fica 40 dias sem poder dar aula, né? Sim. E, além do mais, ele também se submete, após o 2º ano, tem que ficar 200 dias sem poder voltar à sala de aula. 200 dias não é um período de... Um ano letivo, ou seja, ele fica, no máximo 2 anos de aula e se afasta, fica 1 ano fora. Fica 1 ano fora. Então, a gente vê que isso não é uma maneira justa de se tratar os educadores, uma vez que em qualquer profissão você não tem é como se você pegasse um médico, por exemplo, e tirasse o médico 1 ano sem ele poder, né, clinicar os seus pacientes. Ou se não, pegasse um policial, né, e deixasse o policial no canto, depois ele voltasse a exercer a sua função. Então isso tudo faz... Mas não é uma exigência legal, deputado, se tratando do Estado, para que não haja vínculo empregatício, ou seja, para realmente... É uma maneira do Estado escapar, né? Uma maneira dele escapar da questão do vínculo. Eu acho que se você está trabalhando, porque antigamente era dessa maneira, né? Então eles conseguiram piorar cada vez mais, nesses 20 anos, aprimorar e piorar a educação no nosso Estado, né? Então
nesses 20 anos que o PSDB tem estado mais de 20 anos que eles têm estado aqui no governo do Estado, eles conseguiram piorar a educação. Criaram vários mecanismos, né, de destruição da educação, desde o sistema também além desse sistema, a questão da aprovação automática. Antes de falar da aprovação automática, eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador qual é o trauma que causa para o profissional, para o professor, que fica afastado 1 ano da sala de aula, o que acontece com ele, e para o aluno também, que vem depois, digamos, de períodos de 2 anos, com aulas com esse professor. E se não houver a reposição desse professor, como fica? O estudante fica sem aulas e um professor gabaritado, pronto, preparado, treinado, fica em casa? É isso? É o que tem acontecido no nosso Estado, inclusive porque os direitos trabalhistas têm tratado os professores, esses professores que são os OFAs, né? Eles têm tratado o pessoal de maneira desleal, desumana, e tratado eles como cidadãos de 5ª categoria. Uma vez que eles não têm o direito ao IANSP, não têm o direito ao servidor, né? Sim. Não tem os direitos trabalhistas. Quando o professor sai, não recebe proporcionalmente lá o seu 13º e o período das suas férias e fica sem. E quantos professores estariam nessa condição? É em torno de 35 mil professores. E não seria o caso do Estado promover concursos públicos para ir absorvendo essa massa que já tem a cultura do Estado, ou seja, já dá aula há muito tempo em escolas estaduais? Então, o Estado teria que abrir novos concursos, né, para poder absorver esses professores, uma vez que eles já são professores da rede, né, e além do mais, melhorar a questão da valorização desses profissionais. Sim. Porque é inadmissível, né, um professor ganhar no salário base, praticamente, ele fala do salário, nós temos o salário mínimo estadual. O professor está ganhando salário mínimo estadual aqui pelo salário base, então é inadmissível. O salário está aqui, para quem quiser ver, né, o salário do professor. Pode olhar aqui, ó, o salário base R$ 724, para uma carga horária de 24 horas semanais. Então, é inadmissível o nosso Estado, né, ser um dos estados que menos paga no Brasil. Está entre o ranking dos piores do Brasil. Então, não dá para você admitir uma situação como essa. Isso não modificou até hoje, por quê? Deputado, eu lembro aqui, porque o senhor foi professor de 1988 até 2005, é isso? Até 2005 eu dei aula no Estado e sou concursado da Prefeitura de São Paulo. Eu vejo hoje a Prefeitura de São Paulo com plano de carreira, eu vejo lá a Prefeitura de Guarulhos, o qual eu fui vereador por 4 mandatos. Vi a gente evoluir vários planos de carreira, o qual melhorou. Um professor na rede municipal de Guarulhos, pra você ter ideia, ele ganha R$ 2.500. Na rede municipal. Na rede municipal. Ou seja, ganhando redes... 25 horas semanais, 20 com aluno e 5 horas de atividade. Então, não dá para você comparar um orçamento, né, como o do Estado de São Paulo, que chega a 204 bilhões de reais, né? Com o orçamento de uma cidade como Guarulhos, por exemplo. Com o orçamento da cidade de Guarulhos. Ou da capital, que é de 50 bilhões de reais. Aí você vê o seguinte, a situação dos professores do Estado e vê a situação dos professores. Aí essa política de gratificação, de difícil acesso, política de GTCN, que é o adicional noturno, é uma política de bonificações, de bônus até para quem... de bons desempenho, né? Se o aluno foi muito bem. Aliás, para o nosso telespectador que não conhece a situação dos professores, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa política de bônus, que é o que parece o senhor condena e com veemência, deputado. Porque é o seguinte, o professor já está ganhando uma situação, já está numa situação extremamente crítica. Quando ele for se aposentar, essa política não é incorporada ao seu salário. A bonificação então, não é arrastada para... A bonificação não é arrastada para o seu salário. Então, quer dizer, ele está sendo extremamente penalizado 2 vezes, né? Durante a sua carreira e durante o processo de aposentadoria. Então, é a maneira do Estado, né, pagar pouco para os seus aposentados. Então, porque quem contribuiu a sua vida inteira, né, deu a sua vida para poder educar as crianças, fazer com que o Brasil, o Estado de São Paulo, tem uma qualidade melhor na vida das pessoas, fica à mercê de uma aposentadoria extremamente irrisória, o qual não contempla, né, a necessidade do cidadão aposentado que deu sua contribuição para o nosso Estado, para nossas crianças,
né, na questão da educação. Então isso é muito prejudicial, isso acaba desmotivando, sinceramente, os professores, os educadores, porque eu acho que a gente tem que... A única saída nossa do país é a questão pela educação, porque outra maneira Isso a gente não tem condições, sabem, pelo nós menos. sabemos disso, né? Teve outros países que foram arrasados, como o Japão, né, só conseguiu se levantar através de uma boa educação. Estou por dentro da política, estou conversando com o deputado professor Auriel, do PT, e eu queria saber do deputado sobre ainda a questão da bonificação, se ela, conjugada com um bom salário, poderia resolver alguns problemas ou não. O senhor demoniza a política de bonificação, acha que ela não é cabível, que os professores têm que ganhar bons salários e não bônus de desempenho. Então, um professor, ele passou por uma universidade, né? Fez vários cursos, que o Estado às vezes faz os cursos, o professor muitas vezes também se prepara com seus recursos próprios também, para poder se valorizar, mas quando ele chega na questão do seu salário, que ele olha o seu lerite, ele não consegue atender a necessidade mínima dele de na questão próprio de da família. da sua família. Então isso cada vez vai inviabilizando a possibilidade até intelectual do professor, que precisa comprar livros, precisa, de uma certa maneira, ler um jornal, né, ter uma condição de vida um pouco melhor, ter uma boa alimentação, e isso acaba prejudicando muito, né? Então nós precisamos mudar essa política. Acho que o professor tem que ser realmente valorizado, não só nas palavras, mas também com salário, né, com condições dignas de trabalho, porque hoje a gente vê também a falta de estrutura que as escolas estaduais têm, com vários setores da educação sendo privatizados também, que é muito ruim isso. Agora, deputado, sobre a questão do salário dos professores, as redes municipais, de alguma maneira, têm canibalizado, vamos colocar entre aspas essa expressão, retirado professores do Estado para contemplá-los nas redes municipais, haja vista que pagam melhor que o Estado? Com certeza, muitos educadores não têm condições, ele tem que fazer o seguinte, às vezes ele quer dar aula no Estado, mas muitos desses professores, eles têm a questão da sua subsistência. Então, às vezes, ele tem que optar ou escolhe o Estado ou escolhe a prefeitura. Então, ele tem a família dele. Ele tem uma condição melhor numa prefeitura do Estado de São Paulo, na prefeitura de Osasco, São Bernardo, Diadema, né, ou das prefeituras de Guarulhos, ou dentre outras prefeituras que têm um salário mais atrativos. Para esse quadro docente, um plano de carreira melhor, e isso no Estado não existe essa condição de uma certa concorrência, né? E também, então, o professor é obrigado a, muitas vezes, se retirar do Estado, ou se não, se ficar no Estado, fica com uma carga horária bem menor, e acabam, né, ficando com a carga maior na prefeitura. No município, na prefeitura. Ou se não, meio a meio, né? Sim. Deputado, mas aqui interessa desestimular uma categoria que ainda é grande no Estado. São mais de 200 mil professores, 212 mil professores no Estado de São Paulo, por uma rede de 4 milhões de alunos. Uma rede que já foi maior, já foi de 6 milhões, 5 milhões. Muito do ensino já foi municipalizado. Então, interessa, quanto mais uma população ela tiver menos condições de ter uma visão mais crítica, é melhor para ela ser manipulada pela própria mídia, né? Essas grandes mídias de televisão, com a própria Rede Globo. Então a gente vê uma situação, né, para colocar dados lá para o Banco Mundial, né? Então a gente vê uma condição assim, porque para receber recursos de fora, você tem que ter dados aqui estatísticos. Mas nós sabemos que a educação está numa situação tão deprimente, tão em decadência, que o aluno às vezes está saindo do terceiro colegial e não está sabendo ler e escrever, pela questão seguinte, pela questão do desestímulo do professor, pela questão dos interesses do aluno, pela questão da aprovação automática. Então tem vários fatores que contribuem para isso. E também as salas superlotadas. Esse ano foram fechadas mais de 3 mil salas de aula em todo o estado de São Paulo, sendo que tem salas aí superlotadas, né, professores querendo trabalhar, né, ter uma condição melhor de trabalho, a gente não consegue viabilizar isso, né? Então eu vejo assim, a gente vê
que o próprio governador do nosso estado, né, ele não tem uma sensibilidade com relação a isso, porque ele nem sequer recebe a categoria, porque quem está lá como representante da POSP, a Bebel e o pessoal do sindicato, ele está lá... Maria Isabel Noronha, para quem não conhece, é presidente do Sindicato dos Professores, que é a POSP, ficou o nome APOSP, mas é Sindicato dos Professores. Então, a gente vê que ela que representa os professores, representa uma categoria, e ela tem que ser respeitada como tal. Então, acho que a questão de abrir as negociações é extremamente necessário, porque sem o diálogo nós não iremos conseguir entrar no entendimento para poder sair desse impasse que existe dentro do Estado de São Paulo. Então, que o governador abra a questão do diálogo com o sindicato, com os professores, porque é necessário, porque quem está perdendo com isso é a sociedade, são os alunos, né, que deixam de aprender a cada dia que passa, a cada dia que se perde uma aula, que é praticamente irrecuperável esse tempo perdido. Agora, deputado, quando se coloca uma possibilidade de abrir negociação e do lado dos professores há um valor chamado para equiparação de categorias de nível superior e se pede um aumento de 75,33%. Não fica distante das possibilidades, e o senhor como deputado que vota o orçamento, já votou o orçamento na Câmara Municipal de Guarulhos, mas vai votar a LDO e a lei orçamentária nesta casa, como retirar dinheiro, verba carimbada para a educação, se os orçamentos com a crise econômica devem até diminuir, talvez não em percentual, não em números absolutos, mas como conciliar, contemplar categorias, lembrando que o país vive um espasmo de inflação, já se fala de uma inflação acima de 7%, talvez 8% ao ano, deputado. Se a gente for da questão da razoabilidade, é o seguinte, nós precisamos, no ponto, verificar todas as perdas acumuladas ao longo de tempos, ao longo de muitos anos. Né? Então, que a gente tenha uma condição mínima para atender, né? Primeiro o seguinte, a política de incorporação, acho que tem que ter uma política de incorporação, porque hoje já se paga o salário dos professores em cima da política de bonificação, que faça a incorporação desses... Isso rapidamente poderia ser feito. Rapidamente poderia ser feito sem sequer prejuízo aos cofres públicos. Sim. Talvez prejuízos futuros por conta das aposentadorias desses professores que teriam um salário maior, né? uma aposentadoria maior. Não? Então, mas nós não podemos continuar da maneira que está. Eu acho que a gente tem que ter uma saída. O governo do Estado não está na situação do limite de folha na questão de lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, limite prudencial em termos de gastos com o pessoal. Com a folha de pagamento. Então, eu acho que dá para se mexer, dá para se colocar um percentual, que não seja os 70%, mas que sejam os 70%, 75%, mas que se faça uma contraproposta para que... E a questão é a seguinte, essa contraproposta, ela não precisa ser totalmente... uma equiparação agora, mas ela pode ser pensada um pouco para o segundo semestre, um pouco para o ano que vem, mas que tem que ter uma proposta por parte do governo, porque ganhar R$ 724 como salário base, né, qualquer pessoa da Assembleia que ganha 5, 6 vezes mais. Sim. Como fica a questão do piso nacional que foi criado para os professores, o piso que em 2015 foi registrado em 13%, ele foi a R$ 1.917,78. O Estado de São Paulo, segundo nota da Secretaria de Educação, cumpre o piso e parece que falta cumprir a jornada do piso. Como é que é isso, deputado? Então, esse piso que quando iniciou era R$ 950, né? Quando foi implantado o piso nacional, era R$ 950, inclusive para as prefeituras que não conseguiam, os estados que não conseguiam pagar, o governo federal entrava com a contrapartida para arcar com esse prejuízo, né, com essa diferença. Né? O estado de São Paulo é um dos poucos estados que tem condições de pagar bem acima desse piso. Né? Porque se colocasse um piso de R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.700, o estado também poderia pagar. O estado teria pagar. condições, com certeza teria condições de pagar. E depois, se fizesse uma política de valorização do professor, né? Professor com mestrado, professor com
com Aí também é um plano um de doutorado, carreiras um plano e de tal. carreira, tal, que contemplasse minimamente os profissionais da educação, porque hoje a situação está lá, muito aquém do que poderia estar, né? E então, essa é uma das se a reivindicações, gente a colocasse, aplicação da jornada do piso, que esse piso é para 40 horas semanais, é isso, né? É o piso referente a... Mas aí esse piso é para o professor que dá aula de primeira a quarta série. O piso de 1917 e 78, deputado. 1900? 1917 e 78. Então quase R$ 2.000. Pois Nós estamos com um piso aqui, né, praticamente, se você pegar para 24, mas com 40 vai dar aqui uns 1.000 e... Não chega... Se você dobrar aqui 50 horas, vai dar R$ 1.500. Então que vai dar uns R$ 1.300 no estado de São Paulo. Distante desse olerite Bem aí. distante, isso para o professor que dá aula no ensino médio. Sim. O professor aqui, o professor Eduardo... É importante falar que com base na Lei 11.738 de 2008, que criou o piso nacional, o montante é relativo ao salário inicial dos professores de escolas públicas com formação em nível médio e jornada de trabalho de 40 horas semanais. Então não precisa nem ter a formação dele nível médio, não é nível superior. Nível superior. Aqui o professor tem nível superior, tem mestrado, tem uma série de situações que eu conheço o professor Eduardo. Sim. Então a gente vê que a situação está muito aquém do que poderia estar, do que o piso nacional estabelece no Brasil, que o governador não está realmente cumprindo uma lei federal, né, a nível, no caso de São Paulo aqui. Deputado, eu queria já para encerrar nossa conversa, temos apenas 2 minutos, mas falar lá que a lista de reivindicações não é só salário. Existe uma pauta grande que vai pelo fim do assédio moral, o ingresso e convocação de todos os concursados, tem uma série de reivindicações. Mas eu queria que o senhor falasse o que é mais gritante para a categoria hoje em dia e o que esses professores em situação de greve vêm buscar e dialogar com os mandatos aqui nesta Casa de Leis, os professores que têm vindo e que têm conversado, promovido assembleias nesta casa, deputado. Então, o professor espera que o parlamento aqui, a Assembleia Legislativa, os deputados, tenham uma interferência no sentido de que a gente possa, né, e também os deputados da situação, né, principalmente os deputados do PSDB, do PDT, do PSB, do PP, todos esses deputados têm uma sensibilidade grande no sentido de valorizar, porque os nossos eleitores necessitam, né, da escola pública. E a gente precisa de uma escola pública de maior qualidade. Então, a gente quer que tenha uma interferência para que o governador, né, receba, o secretário de Educação também receba essa comissão, receba o sindicato, para que a gente possa avançar nessas negociações. Que a gente consiga minimamente ter uma pauta de discussão permanente para que a gente possa buscar uma situação melhor para o professor, melhor para o Estado, comum nessa denominador comum. Porque a greve não é boa para o professor, para o profissional, e também não é boa para o aluno. Ele está perdendo, né, dia de aula. O aluno está perdendo. E quem fala que a greve tem só 8%, 7%, está equivocado. Tem muitas escolas paradas no estado de São Paulo inteiro. Inclusive eu recebi um prefeito de uma cidade chamada Barinópolis essa semana, escolas que estão numa situação muito difícil, né, Sempre causa um transtorno, né? Tem movimento escolas, paredista. não só na questão física mesmo da escola, né? Que a gente precisa ter uma reforma que estão pedindo há muito tempo, é na cidade de Marinópolis. Eu fui recebido recebi o prefeito daquela cidade, Jarbas, e o secretário de Educação, né? Professor também. E a gente gostaria que a gente olhasse para as escolas. Porque Pelo menos com um olhar mais carinhoso para a educação. Com um olhar mais carinhoso para a educação, porque nós precisamos dos nossos alunos, nós precisamos dos nossos professores, colegas professores. O nosso professor tem que ter um mínimo de respeito. E hoje o professor está sendo totalmente desrespeitado por esse governo que aí está.
voltaremos ao tema educação. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes à TV Assembleia. Muito obrigado, deputado. Obrigado a todos vocês. Eu conversei com o deputado professor Auriel, do PT. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.